Era um ano de esperança. Depois de 5 anos na segunda divisão, o Pelotas estava de volta à elite do estado. Para garantir a permanência na primeira divisão, montou uma equipe experiente. Foi um momento muito diferente na vida do Pelotas, assim, porque o Pelotas tinha conseguido o acesso e mudou, é outro cenário. Sair de uma segunda divisão e jogar uma primeira divisão muda tudo. Uma pré-temporada bem diferente, uma pré-temporada que empolgou o torcedor, resultados em campo que mostravam que o Pelotas tinha time forte, contratações como Alex Dias, como o Maurinho, vieram jogadores como Clodoaldo, um grupo muito bom que deu aquela expectativa no torcedor já nos primeiros jogos. O Pelotas fez um time bom para disputar o Campeonato Gaúcho, né, sob o comando do Beto Almeida, um time que taticamente encaixou bem, né, tinha o Jonatas, um goleiro numa grande fase, tinha Bruno Salvador, Jonas na zaga, né, o Maurinho, como eu citei, o Alex Dias, além da dupla, né, que muitas alegrias deu para o torcedor, que era o Thiago Duarte e também o Sandro Sotile. Mas no primeiro turno, o Lobo teve algumas dificuldades. Na Taça Fernando Carvalho, primeira etapa do Gauchão 2010, o Pelotas não teve meio termo. O time só ganhava ou perdia. E com isso, foi eliminado na primeira fase. Se tinha expectativa de um melhor desempenho pelo que ele apresentava dentro de campo, né? Muitas vezes o Pelotas tinha boas atuações e não tinha os resultados. Era uma equipe que a gente vinha, como eu disse, se via bem encaixada taticamente no planejamento do Beto Almeida, mas oscilava muito, né? Oscilou muito no primeiro turno, como você falou, na primeira fase, né? Com vitórias e com derrotas, sem ter um empate, né? Ou jogava bem e ganhava, às vezes jogava mal e perdia, às vezes até jogava bem e não conseguia o resultado. O Pelotas até fez uma pontuação alta, mas não conseguiu a classificação. No outro grupo, clubes fizeram uma pontuação menor e conseguiram passar de fase. Então tem toda essa questão do formulismo do campeonato. O Pelotas não classificou no primeiro turno. Taça Fernando Carvalho. É um time novo, sem muito entrosamento. Então aquela primeira fase serviu para entrosar mais o time, para o pessoal se conhecer mais, eu creio eu, né? E inclusive até nossa estreia aqui contra o próprio Grêmio, aqui na Boca do Lobo, a gente fez um baita jogo. E o que faltou foi mais foi a parte física, assim mesmo, que era notória a diferença, né, entre Grêmio e Pelotas. A história mudaria no segundo turno. O time do técnico Beto Almeida entrosou e os resultados melhoraram. A equipe se fortaleceu e conseguiu a tão sonhada classificação para os mata-matas da Taça Fábio Koff, o segundo turno do gauchão daquele ano. Mas todo mundo sabia da força daquele grupo e que no segundo turno, com as partidas somente com os clubes de dentro do próprio grupo, o Pelotas era favorito a ter uma das 4 vagas. Classificado, o Pelotas pegaria um adversário complicadíssimo. As quartas eram decididas em jogo único e quis o destino que o Lobo enfrentasse o Grêmio. Mas não era qualquer Grêmio. Um tricolor que estava há 51 jogos sem perder dentro do Estádio Olímpico, líder com sobras na outra chave, além de favorito ao título do estadual. Todos os jogos da última rodada, daquela primeira fase da Taça Fábio Koff, do segundo turno, tinham que ser no mesmo horário, para tu saber os cruzamentos que ia acabar acontecendo. E o gol do Pelotas foi no finalzinho, aquele gol de Sotile. Aí, com o empate, o Pelotas estava ficando fora. Certo momento, mesmo com o empate, o Pelotas estava classificando, mas pegando uma outra equipe. Final de tudo, Pelotas e Grêmio. Quando deu o cruzamento no vestiário, o pessoal mesmo falava, lembra do Sotile? Alguém vai ter que fazer o crime nos homens. E deixa comigo, eu sou bom de ganhar do Grêmio. Na época eu estava trabalhando e aquela semana não passava nunca. Eu me lembro, todos os dias no serviço, e chegava a conhecidos e amigos falando, é quarta, e a gente... E o domingo tinha recém passado e aqueles 3 dias pareciam que eram eternos, assim. Mas, cara, como torcedor do interior, a gente vai mais para querer apoiar o time do que querer qualquer outro resultado, né? Óbvio que se vier, é uma sensação que não tem nada igual, uma estrutura totalmente diferente. Embora o Pelotas tenha uma grande estrutura aqui no interior, é totalmente diferente de jogar com um time como o Grêmio, né? No Olímpico, um jogo duro. Maílson abriu o placar ainda no primeiro tempo para os tricolores. Mas o Lobo não desistiu. Lutou bravamente e Thiago Duarte garantiu a classificação. Sabíamos do favoritismo do Grêmio e foi feita uma preparação especial. Nós tínhamos o treinador Beto Almeida na época, todos conhecem as qualidades do Beto, um treinador muito centrado, e nos passou tranquilidade para fazer um grande jogo lá em Porto Alegre. Embora no final tenha saído atrás, né, o Pelotas marcou muito bem o Grêmio foi começar a criar alguma coisa no final do jogo, nos minutos finais do primeiro tempo, aí fez o seu gol,
Na segunda etapa o Grêmio voltou melhor, criando oportunidades, mas aí começou o Pelotas a também, como eu digo, embora o Pelotas no segundo tempo não estava conseguindo repetir a boa atuação no primeiro tempo, principalmente defensivo, o Pelotas nunca se intimidou, nunca se apequenou, né? Jogou de igual para igual para o Grêmio, foi grande como o Grêmio é. Sabíamos que sofreríamos uma pressão no começo do jogo, o Beto montou uma equipe para fazer um jogo bem equilibrado no primeiro tempo e para nós tentarmos no segundo tempo fazer o placar que nos desse a classificação. E foi bem isso que aconteceu. No final do primeiro tempo tomamos o gol. No intervalo da partida, lembro que o Beto parabenizou a equipe pela partida, pelo primeiro tempo, e falou que no segundo tempo, ao decorrer da partida, ia começar a colocar a equipe mais para frente. Fiquei dentro do campo, primeiro tempo bom, Pelotas bem, e no finalzinho do primeiro tempo, um lateral, uma bobeira nossa, os caras fizeram um gol do Maílson. Era do gol do Maílson. E fomos pro vestiário, e aí eu pensei, tá, agora também não vou ficar aqui, aquele 1-0, vou lá dar uma olhada no que está acontecendo no vestiário, muito mais para saber se o Beto ia fazer alguma alteração para já comunicar à imprensa. Mas eu cheguei, o papo já era outro. Não, tomamos um gol de bobeira, nós temos a obrigação de no mínimo empatar para levar para os pênaltis. Na noite de 8 de abril de 2010, o Olímpico virou a boca do lobo. Mesmo jogando em Porto Alegre, quem sentiu em casa foi a equipe do Pelotas. Em 2 cobranças de pênalti, o time de Beto Almeida virou a partida. O tricolor, que estava 51 jogos invicto, morria aos pés de Thiago Duarte, que garantiu o Pelotas para a próxima fase do Gauchão. Thiago Duarte, vibração do Jonatas, é do Pelotas! 20 minutos de jogo no segundo tempo. O Vitor, goleiro da seleção na época, derrubou o Thiago pênalti. Aí o Thiago ainda vai lá para meter bem feitinho, faz uma paradinha humilhante no Vitor. O Vitor cai para um lado e ele dá a paradinha, a bola entra. Aí ali o Pelotas cresceu demais, começou a cartear no campo, começou a jogar assim, ó, não de igual para igual, começou a mostrar que tinha mais bola que o Grêmio. E o Grêmio com Douglas, com Jonas, todo esse xodozinho da torcida do Grêmio aí, tudo piando fino. E a gente conseguiu no segundo tempo fazer a virada, com 2 gols de pênalti. Um sofrido por mim, uma falta sofrida pelo Vitor, e o outro sofrido pelo Clodoaldo, uma jogada individual em cima do Mário Fernandes. E a gente conseguiu converter as 2 cobranças, seguramos o Grêmio no final da partida e saímos lá com a vitória 2-1. E quando o Thiago Duarte faz aquele gol da maneira que foi, né, frente ao Vitor, né, que começava a se destacar como um grande goleiro do futebol brasileiro, e o Thiago Duarte faz aquela cobrança, né, de dar a paradinha, né, tira o Vitor da jogada, ali já começou a se ver que o Pelotas realmente não tinha vindo para brincar e queria classificar. Questão do lançamento lá, o Clodoaldo cai dentro da área, acho que o cara esse está na seleção russa, Mário Fernandes é quem derruba ele, pá, pênalti de novo. Foi para um juiz, Fabrício Neves Corrêa, dá 2 pênaltis contra o considerado um dos grandes do estado, porque foi muito pênalti. Então, pênalti, o Thiago foi lá, eu pensei assim, aí eu ali, tomara que ele não invente a paradinha de novo, porque o Vitor não vai cair agora. Bateu, fez os 2, dali ninguém mais tirava aquele jogo do Pelotas. A vitória foi o empurrão que faltava ao Lobo. Depois de eliminar o Grêmio no Olímpico, o Pelotas ainda voltou 2 vezes a Porto Alegre, contra o São José nas semifinais e contra o Internacional para disputar o título. A vitória, como aconteceu dentro do Olímpico, né, de virada, né, com o Pelotas jogando bem frente ao Grêmio, não se intimidando frente ao Grêmio, ali eu não tenho dúvida que foi um divisor de águas, foi o momento que o time realmente engrenou, e aí com todas as dificuldades, nos pênaltis, passou pelo São José para depois, né, enfrentar o Internacional. Agora o Pelotas é cascudo, o Pelotas é o time a ser batido. Tanto que a gente foi pro Passo da Areia, quem estava jogando em casa era o Pelotas. A arquibancada que foi destinada ao Pelotas, toda lotada. Lembra a imprensa da capital no outro jogo? Eu já falava que torcida é essa, esse e aquilo. Jogo do Beira-Rio, relatos assim, do pessoal que faz a segurança do Beira-Rio. Nós só tínhamos visto a torcida do Corinthians colocar de gente aqui, o que o Pelotas colocou. Aquele confronto de mata-mata lá, que nos engrandeceu, nos deixou muito forte, muito, né, a gente estava acreditando muito naquilo ali. E a gente, não é que não respeitou o São José, mas a gente sabia que ninguém nos segurava naquele momento ali mais. Até o jogo do Beira-Rio, onde a gente abriu 2 gols de vantagem. E, cara, foi pro detalhe. E se perguntar pra mim se eu imaginava a gente chegar numa final de turno, bancando o Grêmio e batendo de frente com o Inter, que no primeiro jogo a gente empatou 2-2 lá.
A gente perdeu de 1 gol de diferença pro Inter, que chega nos times do interiores às vezes e bota 7, 5. Então a gente foi tão grande quanto. O Lobo seria vice-campeão gaúcho, perdendo a final no Beira-Rio. Mas ainda assim, o torcedor Auro Cerulli jamais esquecerá do dia em que terminou a invencibilidade do Grêmio e calou o Estádio Olímpico. E agora não tem mais tempo também, eu acho que vai errar, né? E aí está, 24 no Olímpico, o Pelotas tira a invencibilidade do Grêmio de 51 jogos no Estádio Olímpico e elimina o Grêmio no segundo turno do Campeonato Gaúcho de 2010. Grêmio 1, gol de Maílson, Pelotas 2, 2 gols de Thiago Duarte.